Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar volante uruguaio que acabou de sair a notícia do meu amigo Rogério Scarione. Negocia para se tornar novo reforço do Coritiba. Nicolás Fonseca, 27 anos de idade, pertence a um clube mexicano, estava jogando no futebol espanhol e quem sabe pode chegar ao futebol brasileiro. E veremos tudo, galera, sobre o jogador no vídeo de hoje, inclusive alguns lances do atleta, quem sabe pode ter uma parte 2 do nosso scout, mas tudo isso só depois de você deixar o like no nosso vídeo, comentar, hypar, se inscrever, aquilo tudo, que é de graça, rapidinho e ajuda demais o meu trabalho. Perfeito? Recados dados, bora começar, né? Com os números do jogador na tela. Vamos nessa, pessoal. Números de Nicolás Fonseca na última temporada, temporada 25-26. Lembrando de novo, ele tem 27 anos de idade, 1,81 m. Começou a temporada 25-26, né, o segundo semestre em 2025, pelo León do México. Depois se transferiu por empréstimo para o Real Oviedo, equipe da primeira divisão da Espanha que pertence ao mesmo dono, tá? Do León, então foi ali, só trocaram ele de campeonato, basicamente. Ele fez 36 jogos, somando os dois clubes, 26 como titular, nenhum gol, nenhuma assistência, uma pré-assistência, 5 passes para finalização, retomou a posse de bola em média 8,8 vezes a cada 90 minutos, desperdiçou a pelota em média 9 vezes a cada 90 minutos, ganhou 44% dos duelos, disputas de bola por cima, tomou 11 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez Nicolás Fonseca na última temporada. Torcida Coxa Branca, conta pra mim nos comentários do vídeo, estão animados com a possibilidade dessa contratação? Calma, ainda vai ter mais informação, opinião, lances do jogador ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro, beleza? Tá sempre rolando o nosso cupom, o FB Scout 10, que te dá 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro, beleza? Seguindo com o jogador, pessoal, vamos falar mais um pouco sobre o atual momento de Nicolás Fonseca, que teve dois momentos diferentes na temporada, né? León do México, pessoal, ele era titular absoluto da equipe mexicana, completava os 90 minutos a grande maioria dos jogos. Aí ele se transfere para o Real Oviedo, que é um time de La Liga, né? Jogou a primeira divisão na última temporada, mas é um time pequeno, né? Dentro do contexto espanhol. Os seus primeiros jogos, primeiro mês ali no Real Oviedo, em janeiro, basicamente desse ano, ele era um reserva. Jogou praticamente todos os jogos, mas sempre entrando no decorrer das partidas. Porém, mais ou menos ali nas últimas 10, 11 rodadas do Campeonato Espanhol, ele ganha a vaga de titular e passa a iniciar praticamente todos os jogos até o final da sua passagem no futebol espanhol. Não é pra gente chegar aqui e dizer que ele, meu Deus, fez um jogo, uma temporada assim formidável, foi um dos grandes destaques dentro da Liga Espanhola, mas conseguiu terminar ali em bom momento, sendo titular, jogando uma liga forte, por que não, né? Do futebol europeu. Beleza? Em relação às suas características, pessoal, acredito que muitos de vocês não conheçam ainda o jogador, então é sempre legal a gente elucidar para vocês, chamando na tela o mapa de movimentação, né? Mapa de calor do Nicolás Fonseca na última temporada. E galera, o Nicolás Fonseca é um primeiro volante, tá bom, pessoal? Um jogador que chega para ocupar majoritariamente ali os dois primeiros terços do campo, especialmente a intermediária defensiva, tá bom? É um meio-campista destro que tem assim como principal característica, a meu ver, o jogo sem bola, tá? O que eu quero dizer com isso? É um jogador de marcação muito forte, tá bom? Ele até exagera em alguns momentinhos, não à toa a quantidade de cartões que ele tomou é muito elevada, né, pessoal? Mas é um cara que chega firme, é um cara que, na hora que precisar duelar, ter os embates contra os atacantes adversários, ele vai botar o pé, ele vai desarmar bastante, vai recuperar a posse de bola uma boa quantidade de vezes para a sua equipe, vai ser um cara forte na contenção para o Coritiba. Outra característica legal, bola aérea, tá? Ele não é um jogador extremamente alto, mas ele consegue se impor bem nessas jogadas por cima, interessante, né? O Coritiba é um time que muitas vezes depende demais desse tipo de situação, marcação, saída em transição, bola aérea, né? Bloco um pouco mais baixo, em via de regra. Ele estava num time que dentro da Espanha precisava fazer isso, que era o Real Oviedo, então eu acredito que talvez chegasse já um pouco ambientado ao modelo coletivo do Coritiba. E com a bola no pé, FB, Nicolás Fonseca é um bagre? Não é um bagre, pessoal, mas não é um jogador que vai te acrescentar tanto no terço final, tá bom? É um cara de poucos gols, poucas assistências, não cria muitas chances para os seus companheiros. Não é aquele cara com um grande trato com a bola, que vai fazer o arraste, nada disso. Tá um jogador
que vai jogar um tanto quanto simples, com a bola no pé, porém ele tem uma outra característica legal que é o passe longo, tá? Um cara que não vai verticalizar tanto assim o jogo, mas quando o fizer, normalmente vai ser com a bola longa. Tanto que ele até conecta bastante o time com o terço final, mas não assim, dando aqueles passes entre linhas, fazendo coisas ousadas, e sim com a diagonal longa. Principalmente é uma jogada forte do Nicolás Fonseca. Então lá no terço final, não esperem grandes coisas do Nicolás Fonseca com a bola no pé, porém muita capacidade de marcação e uma boa capacidade de utilizar o passe longo. Para as saídas em transição do Coritiba pode ser aí um encaixe um tanto quanto interessante. Beleza? Ainda dissecando suas características, pessoal, é legal falar sobre o fundamento dos passes. Então, chamo na tela, para a gente poder seguir a nossa conversa, o raio-x de passes do Nicolás Fonseca nessa última temporada. E vamos lá, pessoal, uma média de 44,78 passes em média a cada 90 minutos é uma média bem interessante, ou seja, ele pega bastante na bola na primeira fase de construção. E agora, pessoal, vem as duas estatísticas legais, né? 32% de passes progressivos, que é interessante, e 7,48 passes tentando conectar o time com o terço final. Aqui, atenção, pessoal, esse número é acima da média, tá? Mas muitas dessas tentativas de conexão com o terço final são passes longos, tá? Não pensem que ele vai verticalizar muito no jogo por baixo, beleza? Por isso que eu falei que ele não busca tanto o terço final no jogo mais corriqueiro, digamos assim, mas quando ele vai lançar a bola, aí sim, ele usa bastante desse recurso, conecta bastante, tenta, né, conectar bastante com esse tipo de passe, tá? São categorias diferentes ali quando a gente vai abordar a questão de construção de passes de um jogador, beleza? E quando comparamos, pessoal, o Nicolás Fonseca com os volantes da Liga Espanhola, da temporada 25-26, essas características que eu falei, elas ficam bem claras, para a gente poder continuar entendendo a forma com que ele joga. Reparem como, por exemplo, desarmes, duelos defensivos, bola longa, principalmente ele figurou ali entre os principais jogadores da Liga Espanhola, em média, claro, né, na temporada 25-26. Lembrando, pessoal, ele chega na metade do campeonato, então jogou menos jogos, por isso que o número em média é bem interessante. Porém, pessoal, quando a gente vai olhar posses de bola recuperadas no campo de ataque, ele fica bem abaixo da média. Quer dizer que ele não consegue fazer o perde-pressiona? Não, pessoal, porque o Real Oviedo não fazia essa estratégia. Era um time que baixava a linha para jogar assim como é o Coritiba, tá, pessoal? No Campeonato Brasileiro de 2026 existe uma estatística chamada DDPA, que a gente mede a quantidade de segundos que o time demora para recuperar a posse de bola. O Coritiba é o último do campeonato, ou seja, não que é ruim, tá? É uma estratégia de Fernando Seabra, de quando perde a bola, normalmente baixa a linha. Quando o Corinthians subiu um pouquinho mais, mas normalmente baixa essa linha, então não é porque os jogadores não conseguem, é porque a estratégia é essa. E o Nicolás Fonseca estava num clube que isso acontecia. Também, reparem também, finalizações, ele fica abaixo da média. Os passes para frente, né, que está escrito aí para conectar com o terço final, também fica abaixo da média. Não é porque ele não conecta o time, é porque ele usa a bola longa para fazer isso, aquele passe por cima. Tá bom? Passe progressivo, fica muito abaixo da média. Então, como nós falamos, é um cara meio que talhado para esse tipo de jogo, de um bloco um pouco mais baixo, disputa física, sem tanta obrigatoriedade de pisar ali no campo de ataque, beleza? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário importantíssimo, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Não faz ideia do que comentar? Bota aí em caps lock. Coxa, coxa doido. Sei que vocês estão empolgados com a fase do coxa e eu também. Quem comentar isso, eu vou saber que chegou até essa parte do vídeo e eu vou curtir o comentário de vocês. E agora tem novidade na EFBTV. Caso esse vídeo tenha um bom rendimento, caso vocês queiram, podemos fazer a parte 2 do nosso scout, caso a contratação seja confirmada. Vou colocar os lances de Nicolás Fonseca na tela e vou reagir com vocês. Lances no México, lances na Liga Espanhola. Mas para isso eu preciso que esse vídeo bata pelo menos os 400 likes e vocês comentem. Bota aí parte 2. Quem comentar isso eu vou saber que quer o segundo momento do nosso scout. Beleza? Bora ver, pessoal, como é que vem sendo a carreira do jogador? Vamos lá. Pequeno histórico, os últimos 4 anos de Nicolás Fonseca como jogador de futebol profissional. 2022, pessoal, jogando ainda no seu país, né, no futebol uruguaio, Montevideo Wanderers e River Plate do Uruguai. Né? Ele começa no River Plate e vai para Montevideo. 20 jogos, 14 como titular, nenhum gol, nenhuma assistência. 2023, jogando pelo Montevideo Wanderers, 34 jogos, 32 como titular, 3 gols, nenhuma assistência. 2024 pelo River Plate da Argentina, aqui, pessoal, já vai para um clube gigante, 28 jogos, 17 como titular, 1 gol, nenhuma assistência. E a temporada 24-25, aqui é o primeiro semestre, né, em 2025, pelo Leão, 18 jogos, 16 como titular, nenhum gol, nenhuma assistência. Então, um cara, pessoal, que
tem dupla nacionalidade italiana, chegou até a jogar no futebol italiano, antes do River Plate do Uruguai. Rodou no seu país, foi para um gigante argentino, jogou no clube mexicano, La Liga, assim, um cara que já rodou em um monte de lugar diferente, sempre países que falam a língua espanhola, né? Então vamos ver como é que vai ser essa questão de adaptação, né? Ao futebol brasileiro, calendário brasileiro, aquela coisa toda que a gente fala, mas é um cara aí que tem rodado em centros interessantes, digamos assim, beleza? Voltando para mim, galera, reta final do nosso vídeo, o que eu acho de Nicolás Fonseca? Possivelmente reforçando o Coritiba. Bem, galera, fiz até um scout recente sobre ele, quando o Atlético Mineiro quase fechou a sua contratação, e ali pro contexto do Galo eu não me empolgava tanto com a sua contratação. Porém, pro contexto do Coritiba, eu acho que o Nicolás Fonseca me parece ser uma peça que faz sentido. Tá? Ele é um cara que eu acho que vai se encaixar no modelo de jogo de Fernando Seabra, um cara muito voluntarioso, um jogador com muita capacidade de marcação, pode fazer um primeiro volante ali com bastante qualificação. Ele vem de um time que jogava mais ou menos parecido com o Coritiba nessa fase defensiva, e é um cara que vai agregar nessa disputa física, vai agregar nessa disputa de bola e pode, com seus passes longos, ser uma boa válvula de escape para as transições muito eficientes do Coritiba. Acho uma contação sensacional. Calma, né? É um jogador que vai precisar se adaptar ao nosso futebol, acaba sendo uma aposta, como quase todo estrangeiro que chega ao Brasil, mas eu acho que é uma aposta que faz sentido. É um jogador que pode ter uma adaptação mais fácil dentro desse contexto do Coritiba hoje em dia, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, gosta dessa possível contratação? Concorda ou discorda da minha opinião? Conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!